Se você desistiu de pintar porque encontrou dificuldades acima do normal e achou que a culpa era sua, você precisa assistir este vídeo até o final. Pense nisso e aí então você reconsidera para saber se faz sentido ou não para você. Fala pessoal, Vânia Mapos por aqui, sejam bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar sobre consistência de tintas. É comum a gente escutar falar sobre pincéis, sobre cores, valores tonais, mas uma coisa muito importante na pintura da gente é a consistência da tinta e a pressão da nossa mão. A dificuldade na manipulação dos pincéis nem sempre tem a ver com o pincel. Pincel é importante sim, mas pincel, o que entra em mérito é o estilo de pintura que você vai seguir, né? Tem uma interferência no pincel, nas escolhas dos pincéis. Tem pincéis que pegam mais carga de tinta, tem pincéis que pegam menos. Para fazer detalhes, pincéis macios acabam sendo melhores, né? Não que seja impossível fazer com outro, não é. A personalidade da pessoa conta muito, né? Então a gente precisa experimentar e vivenciar um pouco de tudo para saber aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente se identifica mais. Tudo que você pensar em fazer na sua pintura, a dificuldade está nos valores tonais, nas misturas de cores, porque valor tonal dá sentido e as cores levam a beleza para a sua pintura. Então o mesmo tema, se a gente decidir por cores diferentes, vai dar resultados diferentes, né? Além, claro, da sua forma de manipular os pincéis. Eu vou acelerar o vídeo, em alguns momentos eu vou reduzir a velocidade quando eu usei a tinta mais ou menos densa. Para usar menos densa eu usei o medium, então a pintura foi de uma única vez, molhado sobre molhado. Eu posso esperar secar e voltar, ajustar, refinar. Refinar é quando a gente quer dar um acabamento a mais na pintura. Eu prefiro, se tiver que fazer acabamento, é aumentar contraste ou uma iluminação, nada de ficar pegando um pincelzinho fininho. Eu prefiro evitar os pincéis, claro que tem situações que a gente usa, mas quando a gente faz a diferença acontecer com as cores, para mim, penso que a pintura fica mais expressiva, né? Assim, vocês nunca verão uma pintura minha com cara de foto. Eu acho que pintura tem que ter cara de pintura. Então, se você se identifica com isso, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Agora, sobre as cores, gente, eu escolhi essas, mas elas não são dadas como corretas, únicas, certas, tem que fazer assim. Cada artista seleciona as cores que ele se identifica ou a forma como ele enxerga as cores. Aquelas cores vão atender o tema dele. Ele vai lá, escolhe e resolve com as cores que ele escolheu. Cores, a partir do momento que a gente começa a entender como elas se relacionam, começa a conhecer um pouco mais os pigmentos, aí então fica a critério de cada artista fazer a seleção das suas cores. Se você não sabe nada sobre isso, se você é iniciante de tudo, não deixem de conhecer os meus cursos, tá bom? Eu não sei se vocês já tiveram chance de reparar, eu gosto de resolver minha pintura progressivamente. À medida que eu vou avançando, eu vou concluindo a pintura, chego mais perto do fim. E muitas vezes, depois de seco, eu volto e dou mais uma refinada no quesito cor, porque a tinta a óleo, ela fica meio opaca, né? E às vezes ela dá uma sensação diferente depois de seca. Então eu gosto de dar uns retoquezinhos. Normalmente, não é que eu gosto, eu olho e acabo sentindo necessidade e acabo melhorando. Quando eu comecei a fazer esse tema, eu queria que o girassol tivesse ênfase, então eu tomei cuidado com o tamanho do vaso. Não queria que o vaso chamasse tanta atenção ou a mesma atenção que o girassol. No fim, eu acabei alterando o tamanho do girassol e acabei não colocando nenhuma folhinha no girassol, mas a ideia não era trazer a pintura, e sim o conceito. Todas as texturas que eu fiz nessa pintura foram com as tintas densas, consistente, sem diluição e com a mão leve. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte:
como e onde você está usando a tinta densa. Por exemplo, se você usa a tinta densa sobre a camada úmida, mas ela muito diluída, você não vai conseguir texturas. Então, você que está ouvindo, acompanhando o vídeo, presta atenção nas pétalas. A girassol não tem nome de pétalas, tem outro nome, tá bom? Mas vou chamar de pétalas que todo mundo conhece. Então, presta atenção, eu coloquei uma camada mais escura embaixo com a tinta diluída. E quando eu voltei com outro tipo de amarelo, eu consegui fazer com que as tintas se relacionassem, se conversassem. E aí eu acabei dando outras tonalidades e outros efeitos com a cor amarela, sem que eu precisasse pegar pincelzinho fino. Agora, como eu estou narrando e explicando, vocês precisam assistir o vídeo inteiro, porque toda parte que eu tô falando aqui, eu vou dar um zoom para vocês observarem, combinado? Olha só, vai ter horas que eu vou trocar de pincel e as cerdas são bem sensíveis, bem molinhas. Como que eu conseguiria pegar uma tinta densa com um pincel molinho? Eu não ia conseguir espalhar a tinta densa na minha pintura, então eu precisaria diluir. Mas aí, gente, que tá. Se a tinta de baixo estiver diluída e você quer fazer textura, você não vai conseguir, você vai ter que esperar secar, tá bom? Então, tudo isso que eu tô falando, eu vou dar um zoom. E se vocês quiserem fazer qualquer pergunta relacionada a esse tema, pode perguntar, que eu respondo com muita satisfação. E se você gostou, achou interessante, gosta de temas assim, gosta de pinturas assim, não esquece de curtir, gente, é muito importante curtir o canal. Isso dá engajamento, é bom pra mim, é bom pra todo mundo, pra quem quiser aprender. E é isso, gente. Olha só um recadinho pra vocês, muito importante, prestem atenção. A pintura não precisa ser sofrida, mas todo o processo de aprendizado da gente tira a gente da zona de conforto, né? É tudo novo, então a gente precisa enfrentar esses desafios e aceitar sem se cobrar, né? É errando que a gente aprende. E não existe aprender sem tentar e encarar os desafios. Então saiam da zona de conforto, pintem temas que vocês não gostam, a título de aprendizado. Tá bom? Às vezes, pra gente fazer uma coisa que a gente gosta, a gente precisa fazer uma coisa que a gente não gosta. Isso não é só na pintura, é na vida toda, certo? Então, eu estou narrando e olhando pra pintura. Eu vi que eu colocaria umas camadinhas, eu retocaria um pouquinho a iluminação, só que eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque tem muita tinta, então eu preciso esperar secar. Outra coisa, na iluminação do meu girassol, a tinta tá molhada, eu resolvi todinho o girassol, mas para iluminar eu preciso também esperar secar. Se eu faltar tinta sobre tinta com só amarelo, eu vou acabar tirando os efeitos do meu girassol. Entenderam? Então tem esses macetinhos que a gente tem que aprender na pintura. Posso voltar e colocar mais tintas, empastar, que seria camadas densas de tintas, carga de tinta. E olha quanta informação tem nesse vídeo para quem escutou ele inteiro. Gente, estou ficando por aqui e vou deixar o vídeo rolar com musiquinha. E fiquem atentos no vídeo para ver os detalhes do que eu comentei. Maravilha? E se vocês quiserem ver retocado, vocês comentem que eu trago um vídeo, um short que seja, para mostrar o antes e o depois. Não tem muita coisa para fazer não, tá? É muito pouco. Mas para iluminar, eu preciso também esperar secar. Porque se eu faltar tinta sobre tinta com só amarelo, eu vou acabar tirando os efeitos do meu girassol. Entenderam? Então tem esses macetinhos que a gente tem que aprender na pintura. Então é assim, gente, esse vídeo provavelmente eu vou deixar para quem é inscrito no canal, na comunidade. Então aproveitem para pegar todas as informações que são legais para o estudo de vocês. Então é isso, gente. Valeu!
Não esqueçam de curtir e até a próxima!